Oi pessoal, eu sou a Érica e este é o podcast Mulheres de Produto. Começamos agora a segunda temporada do podcast e continuamos com a nossa missão de fomentar a troca e experiência de conhecimento entre mulheres do mundo da tecnologia e de produtos digitais. No episódio de hoje eu conversei com a Jéssica Seixas, que é Product Owner na Concrete, e aí ela contou como utiliza o Product Discovery no processo de validação e desenvolvimento de produtos. O papo foi bem legal e, de bônus, ela ainda compartilhou um documento com passo a passo do framework que ela utiliza, e aí você vai poder baixar. É só olhar a descrição do episódio, tá bom? Então vamos lá conferir o papo? Bem-vinda, Jéssica. É um prazer ter você aqui no podcast de Mulheres de Produto. Tudo bem? Oi, obrigada pelo convite, meninas. Eu acho que essa comunidade que está crescendo é bem legal e eu estou muito orgulhosa de fazer parte e ajudar também outras mulheres. Então, para começar, conta um pouquinho sobre o seu trabalho na Concrete. Então, eu sou PO aqui na Concrete, Product Owner. A Concrete é uma empresa de consultoria que desenvolve produtos, assim. Muitas consultorias, elas sempre têm em mente em desenvolver software e não necessariamente você entregar um produto de valor. Então, a Concrete, ela tem um destaque no mercado para justamente fazer essa linha de entrega de valor e entrega de produtos que sejam úteis e que façam sentido para o cliente e para o usuário final. Então, essa empresa, a gente tem em torno de 40 projetos aqui dentro, que são projetos ligados a grandes empresas, grandes players do mercado. A gente trabalha com vários tipos de desenvolvimento de software, desde de parte de aplicativo, a sites, a e-commerces, a aplicativos de banco e tudo mais. Então, é uma empresa que foca bastante na entrega de um produto. Atualmente, eu trabalho num projeto que desenvolvendo um software para o banco também, e eu venho trabalhando nessa parte mais financeira desde 2017. Muito legal, Jéssica. Falando sobre a nossa pauta principal, o que é o Product Discovery, né? O que é e como é que você aplica no teu dia a dia? É muito legal falar de Product Discovery porque é um assunto que está bem no burburinho, né? Assim, eu gosto de basear os meus estudos e a minha teoria em alguns autores, que um deles é o Mark Kagan, que é um cara de produto que eu gosto bastante da metodologia que ele segue de raciocínio também, assim, voltado para entrega de produto e entrega de valor. Sobre o Product Discovery, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o processo de descoberta, né, não é um processo totalmente previsível, assim. Isso implica dizer que a gente precisa focar em entender alguns pontos e descobrir coisas dos usuários, literalmente, assim. Muitas empresas, elas focam em tentar validar suas ideias tanto em entrevistas quanto em qualquer outro processo que eles acham que estão fazendo discovery, mas o principal foco, o principal objetivo que a gente precisa ter no desenvolvimento de produto é focar em você descobrir coisas de fato dos seus usuários e o que você vai colocar em produção, assim, basicamente. Então, é muito importante que o processo de discovery ele seja possível que você valide se o produto é valioso, assim, se ele tem valor, se ele é utilizável e se ele é viável também, inclusive viável tecnicamente. E o mais importante de um processo de descoberta é fazer com que você aprenda isso de uma maneira muito rápida. Você precisa, assim, a gente precisa, na verdade, os product managers e o time pessoas que desenvolvem software e produto, a gente precisa falhar rapidamente. Isso até soa um pouco pesado, né, a palavra falhar e tudo mais. A gente precisa lidar bem com essa palavra e a gente precisa aprender fácil, assim, e aprender rápido e através de tentativas que a gente vai aprendendo. E o mais importante, assim, normalmente eu vi bastante perguntas de algumas mulheres que perguntaram, tá, mas uma coisa é você fazer um discovery numa empresa que está começando, uma startup, e outra numa empresa consolidada, né? Acho que o mais importante do discovery é que isso tem que funcionar não só para os seus clientes, mas também para a empresa, né? Então, o objetivo dele é você descobrir realmente o menor produto possível que seja valioso, utilizável e viável. Isso e aprender de uma maneira mais rápida possível, né? Como é que você planeja um Product Discovery? Como é que você adiciona essa ação no momento que você está pensando numa nova feature ou, de repente, até num produto inteiramente novo? O primeiro passo, eu sempre gosto de dizer que o primeiro passo é você colocar todo mundo na mesma página. Todo mundo está construindo o software, o produto com você. Então, você precisa garantir que todo mundo tem a clareza
o propósito e o entendimento do que vocês querem atingir. Normalmente, as empresas utilizam OKRs, algum tipo de meta estabelecida para você ajudar com que todo o time, toda a equipe e todo mundo pense onde vocês querem chegar como resultado. A partir disso, você começa a ter alguns tipos de ideias, até mesmo dentro da corporação, ou ideia que você viu num review de um usuário, alguém te falou. E você precisa pensar quais são os riscos atrelados a essa ideia que você vai querer implementar. Assim. Uma coisa que eu falo, assim, se o PM ou então a pessoa líder que está acompanhando, e as pessoas têm um consenso de que não existe um risco significativo atrelado ao que você vai desenvolver, não necessariamente você tem que fazer um discovery para isso. Então, se você é tão confiante de que não existe um risco significativo, vá lá, implementa e testa, assim, e vê uma forma de que você está confiante de que isso vai dar certo. Mas existem outros riscos atrelados, que aí você tem que entender, assim, risco de valor. Realmente os clientes eles vão querer utilizar esse produto, essa solução, ela vai ser suficiente para essas pessoas? Isso é um risco de valor, entendeu? Se você tem algum tipo de dado que já te responde que isso, ok, já as pessoas querem isso, então não necessariamente você precisa de um discovery. Tem que entender também os seus riscos financeiros. Essa solução é viável, assim, tipo, quanto tempo, quanto vai custar essa solução, o risco de desenvolvimento, se existe uma solução técnica e a que seja possível ser feita. Enfim, você começa a mapear os riscos que você precisa e entende se, bom, beleza, eu acho que eu tenho alguns riscos nessa. Então, vale a pena a gente fazer um discovery e validar isso com nossos usuários. E existem várias técnicas de você começar a fazer uma validação e uma etapa de discovery. E depois, dado que você já está claro que os riscos já estão mapeados e que você precisa descobrir algumas coisas, normalmente o que eu faço bom, a gente tem um objetivo, lembra do OKR, assim, um objetivo macro que você quer atingir com o seu time. Então, vocês começam a validar quais são as hipóteses que vocês têm, assim. Primeiro, você organiza as hipóteses que vocês têm atrelado ao que vocês querem, a solução que vocês estão pensando, e fala, beleza, vamos descobrir se essas hipóteses elas são verdade ou não, assim. Porque um dos pilares também é a gente tirar um pouco o ego, que é bem iminente, assim, o ser humano, mas é pensar que eu vou descobrir coisas e pode ser que eu descubra coisas que eu achava, tinha certeza que era uma verdade e não era. Então, o mais importante é você validar hipóteses nesse processo. E uma etapa fundamental, assim, de discovery é você, de fato, ir para a rua e falar com o seu cliente, assim, falar com o seu usuário e ter esse contato. Se você não tem esse contato com o cliente, com o usuário, isso não é um discovery. Pode ser uma inception, isso pode ser um alinhamento estratégico, isso pode ser um consenso de times, mas é muito importante vocês falarem diretamente com o público que vocês estão garantindo a entrega. Mas lembrando sempre naqueles riscos que vocês têm atrelado, assim. Faz sentido esse produto? Como eu consigo validar que o valor desse produto, que existe valor para o meu cliente, assim. O que as grandes empresas fazem, preferem vamos desenvolver o produto, então eles gastam um dinheiro que é um custo elevado para você desenvolver o produto e depois descobrir que ele falhou. Então, o processo de descoberta é justamente para você mitigar isso e você falhar rapidamente. Eu lembro da sua apresentação no Meetup de Mulheres de Produto, e aí você mostrou como você combinou, né, esses frameworks de Product Discovery com o Design Sprint. Como é que você desenhou esse processo? Então, foi bem interativo e incremental. Assim, eu acho que a gente tem que ser adaptativo, assim, independente do cenário que você tá. Eu gostei bastante de algumas técnicas de design thinking, tá? Assim, principalmente naquele duplo diamante, onde você diverge, converge e chega numa solução. Eu usei também uma técnica de engajamento do time voltado para a criação também, na etapa que a gente estava divergindo. Bom, para tentar explicar rapidamente, o primeiro passo é fazer um mapeamento das hipóteses que vocês precisam validar. Validar essas hipóteses diretamente com o usuário, ou seja, através de entrevistas com o usuário. Então, você pode montar um roteiro com o seu time para chegar a uma conclusão das suas hipóteses.
dado que você tem a resposta das suas hipóteses, você traz para o time isso e fala, olha, a gente tem essas hipóteses respondidas, a gente tem a ideia do que a gente está querendo construir, vamos colocar todo mundo aqui nessa mesa para pensar na ideação do produto também. Então, dado que a gente tem as respostas das hipóteses. Então, eu faço uma dinâmica chamada Crazy Eight, que é uma dinâmica que você pega uma folha A4 normal, dobra ela 4 vezes. O mais importante é que você tenha 8 quadrantes dentro da folha. Essa folha eu usei para fazer, na verdade, eu tinha o canal era um aplicativo, então ele fica bem no tamanho de uma telinha de um iPhone 4, assim. Então você acaba ajudando as pessoas a se organizarem ali na criação. Quando você fala que nesse momento, no primeiro é o levantamento das hipóteses. Nessa primeira etapa do levantamento das hipóteses, quem você chama para a mesa? Eu gosto sempre de levar todo o time, tá? Normalmente, o meu está diretamente envolvido. todo mundo. Normalmente os times são enxutos, assim. Pode ser que tenha um time muito grande e você vai precisar fazer uma otimização disso. O time enxuto faz sentido. E principalmente os stakeholders. Por quê? Eles podem também trazer várias premissas de que são hipóteses que eles ainda não têm validado e que você precisa ajudar ele a validar essas hipóteses para vocês falharem rapidamente e construir um produto de sucesso. Então, normalmente eu chamo 2 stakeholders, o que faz mais sentido para o produto, que está mais próximo do produto. E eles participam também dessa reunião de hipóteses. Na verdade, eles estão sempre participando de tudo. Eu lembro que você ter comentado no Meetup, tentava adaptar em 5 dias. Como é o Design Sprint, né? Esse seria o D1 do Product Discovery. Isso. Assim, eu adaptei em 5 dias porque eu estava rodando um Continuous Discovery e eu precisava, não é correr a palavra certa, mas ir de acordo com o nosso desenvolvimento, que já estava em alta performance. Então, não dava assim, dependendo do assunto, poderia ser feita uma coisa mais espaçada. Mas no primeiro dia, a gente setava o objetivo do que a gente queria descobrir e fazia uma reunião para validar quais hipóteses a gente queria validar, tá? Então, o primeiro dia, ele basicamente servia para a gente fazer essas definições. Na terça-feira ou no segundo dia, que você começasse a fazer a Discovery, eu montava um roteiro de entrevista de acordo com as hipóteses que a gente queria validar e iria entrevistar algumas pessoas na rua. Dado que eu tinha pouco tempo, eu escolhi em torno de 6 pessoas para entrevistar. O muito importante é você conseguir achar o seu usuário real final, assim. Não é simplesmente chegar na rua, no metrô e caçar uma pessoa. Então, no produto que eu tava, eu fui até a agência, era um banco. Então, eu fui na agência e consegui falar diretamente com aquele usuário. Então, era uma maneira mais filtrada de você encontrar o meu usuário. Então, a ideia é sempre você buscar a sua proto-persona, né? Que você não tenha para você ter uma persona, enfim, eu acho que é um outro podcast. Então, no segundo dia, a gente faz a validação das hipóteses, certo? Na quarta-feira, que seria o terceiro dia, que eu entrei na parte de ideação, que aí eu chamo todo o time e mostro o que a gente descobriu, apresento as hipóteses que foram validadas. E lembrando, assim, se o roteiro que foi criado não responde às hipóteses, ou seja, a gente não conseguiu validar alguma coisa, ou ficou uma coisa muito incerta, refaz e entra em contato com o cliente de novo, até ter uma resposta que faça sentido, assim, tá? Porque também é difícil de você, duas pessoas responderam, outras não tenho certeza. Tenta atrelar, se for possível, se for um produto que está em produção, algum dado que existe de analytics e tudo mais. Então, o máximo de possível de informação que você possa cruzar nesse momento para validação de hipótese é muito importante, tá? Então, a parte da ideação é quando eu pego o time e faço a dinâmica do Crazy Eight, como eu falei, uma dinâmica de criação, dado as hipóteses que a gente tem, a ideia que a gente tem, da ideia da solução que a gente vai resolver esse problema para o usuário. O time todo participa dessa parte de criação, tá? E inclusive os stakeholders também. Essa etapa, por ela ser um processo mais simples, que não envolve uma discussão, uma negociação, é bem viável você trazer mais de um stakeholder. Inclusive, às vezes,
é legal você trazer uma pessoa, por exemplo, do atendimento, que é um stakeholder que você não precisa estar monitorando perto, mas é uma pessoa que tem informação do produto. Trazer uma pessoa de riscos, sabe? Dependendo de como a empresa está dividida. Então, é uma dinâmica simples e que traz muito valor para o produto, assim, em questões de solução mesmo. Uma vez que a gente fez toda a etapa da ideação em conjunto, todo mundo entende o objetivo que quer ser alcançado, todo mundo entende quais são as hipóteses que foram validadas, todo mundo pensa numa solução para esse problema, todo mundo tem ideia do problema a ser resolvido. O design ele é uma peça fundamental nessa etapa, porque ele ajuda a fazer a criação do protótipo. Por que é muito importante a gente ter um protótipo? Porque a gente consegue materializar uma ideia, colocar ela em prática e ver assim, bom, essa ideia traz valor? E a gente vai fazer todas aquelas perguntas de riscos para tentar também solucionar ela. Então, nesse momento, a gente faz um teste de usabilidade, tá? Mas lembrando que o teste de usabilidade, ele precisa ter o apoio que você esteja validando o valor do produto, tá? Existem produtos que têm uma interface horrível, a usabilidade horrível, mas eles funcionam. Eles, assim, as pessoas usam ele com frequência, assim. Então, a usabilidade é muito importante, o design é muito importante, mas é muito importante você validar o valor daquilo, você descobrir de fato que o usuário ele vai querer usar essa solução, tá? E não se ele está entendendo como usa a solução. Então, esse processo do protótipo é o momento em que a gente converge, tá? Converge num protótipo e apresenta para o público, para o usuário, e testa e valida. Esse processo de você apresentar e prototipar, ele pode durar um dia, ele pode durar 2 dias, pode durar 3 dias. Enfim, até você conseguir validar que faz sentido. E depois disso, isso seria no quarto dia, né, da semana, numa quinta-feira. Depois que a gente traz essas respostas, a gente valida isso, a gente faz uma reunião de lições aprendidas. O que significa isso? Você reúne o time que está focado no objetivo, e tá entendendo qual que é o valor, que é onde vocês querem chegar, e respondem 4 perguntinhas mágicas que são essenciais para um desenvolvimento e para uma descoberta do produto, né? O que não acreditamos mais, ou seja, o que a gente acreditava antes, que agora a gente não acredita mais, tá? O que aprendemos com essa descoberta? O que surgiu de novo? É super rico esse contato com o usuário. Então, muitas coisas, é natural que muitas coisas surgem e que a gente aprenda que a gente não tinha mapeado ou nem sequer pensado. É uma resposta bem legal, assim, de você ter guardado isso e aprender. O que esperamos descobrir nas próximas etapas? Essa resposta, ela vai engajar o time aos próximos discoveries. Esse é o motor da descoberta. O que a gente quer descobrir nas próximas etapas, assim? Porque você sai com um monte de novas hipóteses, um monte de novas ideias. Então, você quer sempre validar essas novas hipóteses e chegar numa solução legal. E a última pergunta é: que ideia a gente quer validar nos próximos passos? Assim? O que a gente quer validar? Por quê? Porque aí vocês conseguem pensar e tangibilizar o que vocês querem descobrir num próximo Discovery ou nos próximos e tudo mais. Normalmente eu faço isso no formato de matriz, tá? Aqui na Concrete a gente é um formato do Jeff Patton. É uma matrizinha, como se fosse uma cruz, aí coloca em cada parte e discute isso. O mais legal é que isso é uma forma também de você apresentar para o stakeholder numa review junto com o seu time, e você trazer também um insumo, o que você aprendeu de uma maneira mais materializada e estruturada na informação. E aí, na segunda semana, eu, no meu caso, estava rodando sprints de 2 semanas, então na segunda semana a gente trabalhava na solução final mesmo, ou na continuidade do processo, tá? Porque pode ser que a gente não conseguiu em 5 dias, pode ser que a etapa de protótipo demore 3 dias, então a gente vai lá e vai voltando. Mas é um processo que não é tão fácil, assim, digamos, mas que é super recompensador, assim. Eu acho que, de fato, ajuda a gente no principal objetivo do Discovery, que é testar isso e validar isso de uma maneira mais rápida possível, tá? Legal. O Marty Cave, ele diz que o ideal é que você não gaste mais de 2 semanas para você fazer uma descoberta. Porque senão também as pessoas ficam condicionadas, não consegui descobrir, vou tentar mais um pouquinho. E aí demora, passa 1 mês,
2 meses, 3 meses, e você já tá falhando em questão de tempo e time to market e tudo mais. Uma curiosidade, por exemplo, num projeto que você atua, quantos discoveries você costuma rodar? É bem legal essa pergunta. Normalmente, algumas empresas atrelam o discovery a um setup inicial. Tá. Nossa, a primeira coisa que a gente vai fazer no produto, discovery, e depois a gente vai começar a trabalhar. Então, as empresas, elas olham essa noção de requisito design como uma fase sequencial. Uma fase sequencial, previsível, sei lá, programada. E, na verdade, não é isso. Você tem que ter o costume de estar sempre descobrindo, estar sempre validando suas hipóteses e estar sempre olhando, mitigando os riscos que você tem do seu produto, de valor, de negócio, de viabilidade técnica e tudo mais. O que eu gostava de fazer e eu consegui rodar aqui dentro de um projeto da Concrete foi a gente fazer um Discovery Continuous, né? Continuous Discovery. Toda sprint a gente tinha alguma coisa para descobrir e a gente rodava esse motor, tá? Então, fiquei trabalhando em 4 meses no projeto, a gente rodou 8 discoveries, realmente validando cada etapa do que estava sendo feito e descobrindo e cada novas soluções e a viabilidade e se tinha valor essas entregas. Então, o ideal é que você consiga sempre fazer um discovery. Ele seja uma etapa, um dual track com seu delivery. E não seja uma etapa inicial que você vai lá, faz e depois não olha mais para o usuário, entendeu? Maravilha. Uma pergunta que a gente recebeu lá no canal do Slack do Mulheres de Produto foi em relação a ferramentas que você utiliza para apoiar o processo, seja no momento que você está organizando, preparando, depois que você consolida. O que você costuma usar? Bom, falando de ferramenta mesmo, eu gosto bastante de uma chamada Real Time Board, que é um site. Acho que eles têm até uma aplicação, não sei. Eu uso o site. O realtimeboard.com, ele, enfim, tem vários templates super legais para você usar. Inclusive de produto, tem o Story Mapping, tem Mind Map, Kanban, enfim. E eu uso ele para me ajudar a estruturar as hipóteses. A gente consegue até fazer um mind map disso, então essa é uma ferramenta muito boa, que eu gosto. Tô pensando aqui outra, porque eu uso bastante post-it, gente. Acho que a post-it é a vida, né? Papel, post-it e vambora, né? Papel, post-it. O real-time board para você apresentar alguma coisa, estruturar isso depois. Então, PPT mesmo, para você ajudar a estruturar a informação para um stakeholder, uma parte mais executiva. Então, acho que são essas ferramentas, assim. Para protótipo, a gente usou o InVision para fazer o protótipo. A ferramenta, ela precisa te auxiliar, assim. Ela não pode ser uma coisa que você dependa dela. Você tem que conseguir fazer de uma maneira fácil, rápido. E uma coisa que eu gosto de falar também é não se apegue ao seu protótipo e às suas ideias, assim, não amarre elas a 7 chaves e fale, ela é minha, tipo, não se apegue. Porque tem que ser uma coisa que você consiga falhar rápido, tipo, não, essa ideia não é boa, beleza, próxima, entendeu? Então tem que ser, inclusive, tem que ser uma coisa também que você seja simples, fácil e que você não gaste muito tempo fazendo, assim, né? Senão você vai ter muito desperdício e não é legal. Uma coisa que eu queria falar, assim, é que não é uma receita de bolo, tá? Não é chegar, vou aplicar isso no meu time e vou ver as coisas acontecerem. Acho que a gente precisa sempre estar olhando pro valor do que a gente está desenvolvendo. Desde software até mesmo desenvolvendo o processo criativo. Faz sentido eu fazer isso? O meu cenário, ele é um cenário compatível? Meu produto, ele tá nesse processo? Então, não adianta a gente querer literalmente enfiar goela abaixo as coisas. Mas é importante a gente ter uma percepção do valor disso atrelado. Se você realmente acha que faz sentido, tem coisa para descobrir, tem abertura, a sua empresa te dá essa abertura, faz, segue, adapta, colhe feedback com o seu próprio time, responda perguntas de valor para você. Eu descobri, esse roteiro ficou bom? Sempre se pergunte esse valor. Antes de você querer só aplicar uma técnica ou uma sequência by the book, assim, digamos. Então, esse é um pensamento que eu gosto de trazer também. Eu acho ótimo. Imagino assim que a gente tem um hábito de tentar só confirmar as nossas hipóteses, né? É o viés de confirmação. Então, muita gente às vezes pode cair na armadilha de tentar planejar um product discovery para justamente confirmar o que já sabe. Então, tem que ter muita abertura e ter o tempo todo questionando se realmente aquilo faz sentido e se não tem alguma informação ali que a gente não está percebendo, né? Para a gente tentar fugir dessa armadilha que é o viés de confirmação. Sim, e também para a gente
ter a percepção de valor em tudo que a gente faz, assim, na vida, né? Até meio filosófico isso. Mas é que, de fato, você precisa entender o porquê que você está fazendo isso, onde você quer chegar, o que você quer validar. E esse processo de discovery, inclusive, muda até uma forma como você vê a sua vida, a sua carreira, as suas coisas. É bem legal. Muito bom. E uma outra dúvida também que sempre surge é quando a gente vai falar de processo de pesquisa, de discovery, que, assim, por baixo, a gente falou aí de 5 dias de trabalho de imersão para poder validar uma hipótese que talvez nem se confirme, a gente tem que voltar para o início do jogo, né? Como é que você faz normalmente para sensibilizar os stakeholders do tipo, cara, isso é importante, isso vai ser melhor do projeto? Você pode estar achando que você está gastando tempo, mas na verdade aí você está fazendo uma economia. Assim, é bem difícil, tá? Não é um processo muito fácil. Pode parecer que é fácil convencer o stakeholder. Você falar assim, gente, olha só, eu tô dispondo desse meu tempo de 2 semanas para poder chegar numa conclusão que você não precisa gastar 8 meses desenvolvendo, 5 meses, entendeu? Então, é difícil, assim, parece que é meio óbvio. A gente só quer falhar rapidamente, entendeu? Então, o mais importante para você chegar e conseguir ajudar e fazer com que o stakeholder compreenda é você ou envolver ele diretamente para ele enxergar com os próprios olhos o valor daquilo, ou você tá sempre trazendo esse hábito de validação do processo e do que você está desenvolvendo do produto como um todo. Então, a negociação com o stakeholder nesse momento é muito importante. Você precisa entregar o valor para ele e de forma materializada mesmo e falar, olha, isso aqui que eu descobri, a gente vai conseguir mitigar alguns riscos. E se a pessoa não entender, ou então ter um mindset mais difícil, e aí partir para uma ajuda mais política dentro da empresa, aí entra em outro caso, assim, mas é muito importante, acho que a pessoa se estruturar de teoria mesmo para poder entrar numa negociação e falar, é isso, faz sentido, vamos seguir essa frente. Ou então falar, eu vou te apresentar um resultado no Discovery, a gente discute, dá uma oportunidade, enfim. Acho que é difícil, mas é possível. Até porque uma coisa muito importante é que você não vai parar o seu time de desenvolver. Não é isso, entendeu? E nenhum programador coda 8 horas por dia. Não existe isso, assim. É uma afirmação minha que, dado que eu trabalho com 7 anos, eu vejo. Cara, não adianta. As pessoas não vão ficar o tempo todo full time codando. Ou elas vão fazer isso, elas vão ficar doentes, assim, de estresse e tudo mais. Então, como você consegue aproveitar o melhor tempo do seu time para você também chegar juntos a uma solução que seja viável, útil para o usuário, entendeu? Então, existem muitos argumentos que você pode trabalhar com o stakeholder para mostrar para ele que você vai continuar entregando o delivery, você não vai deixar nenhum pratinho cair do delivery e que você vai fazer agora uma entrega de valor, de fato. E por falar nisso, de salto de discovery, você tem algum caso para contar sobre, do tipo, rodou o discovery e o projeto foi cancelado porque a ideia inicial que se tinha, ela não foi validada? Não necessariamente de um projeto, tá? Assim, ou então um produto que foi pivotado, todo ele. Mas uma funcionalidade. Eu estava desenvolvendo uma funcionalidade num produto e eu tinha plena convicção de várias coisas, várias hipóteses. Por ser eu estava num país que não era o Brasil, eu estava na Colômbia, então era um outro público. Eu falei, bom, vamos validar todas essas hipóteses, por mais que elas pareçam muito óbvias. E aí eu descobri que existem várias coisas que a gente estava priorizando de acordo com os nossos achismos internos, do tipo, essa funcionalidade entrega valor. Claro que entrega valor, é muito óbvio pro cliente isso. E na verdade, quando no Discovery, numa etapa de Discovery, a gente descobriu que não entrega valor. Não faz sentido. 100% das pessoas responderam que não tinha valor aquela funcionalidade, ou então se a gente desenvolvesse, tivesse ela no aplicativo, as pessoas não iriam utilizar. E aí foi um processo que realmente quebrou os paradigmas, a gente se reuniu, eu tive que reunir stakeholder, o roadmap já estava escalado no diretor da empresa, e a gente reveu, agora a gente vai mudar de prioridade, a gente vai desenvolver uma outra funcionalidade, e não vai desenvolver essa, por causa disso, aquilo, a gente descobriu e tudo mais, a gente vai tentar descobrir agora o que vai entregar valor para o usuário, nesse sentido, assim. Então, o meu processo foi bem legal, porque a gente conseguiu priorizar um plano, né? Um plano um roadmap já montado, assim, baseado em algumas hipóteses. E isso foi bem legal, assim. E um processo de fracasso, digamos assim, foi que a gente começou a pensar em várias hipóteses para validar, que eram de fato, assim, hipóteses que a gente já tinha números. E quando a gente foi pra rua, a gente fez tudo aquilo e descobriu de fato, nossa, a gente já tinha essas respostas, por que a gente fez isso? Então pode acontecer também, e aí entra naquele ponto. Esses riscos
significativos, que às vezes é melhor você se todo mundo já tem uma convicção e é uma certeza, não precisa fazer um discovery para fazer isso, entendeu? O produto discovery ele começa a partir de hipóteses que você tem que validar. Qual o processo anterior desse levantamento de hipóteses? Faz um levantamento prévio, seja de analytics, seja de dados que já existam na empresa para poder escrever essas hipóteses de uma forma mais estruturada, para então colocar todo esse bloco na rua para validação. Eu tenho alguns cenários, assim, quando eu trabalhava numa empresa que eu era a dona do produto, digamos assim, trabalhava na empresa que tinha responsabilidade sobre o produto, então eu tinha muito acesso a analytics, dados, comentários de usuários. Então, esse tipo de informação, ela trazia várias hipóteses. Então, os dados, normalmente, eles trazem o que, né? O que está acontecendo, e não o porquê. Ah, tem muito clique no botão, mas por que que as pessoas estão tendo interesse nisso? Isso traga valor? Então, essas hipóteses, elas começam a vir através dos dados que você está analisando, assim. Essa foi uma experiência que eu tive quando eu tinha muito acesso a analytics. Aqui na Concrete, por eu ser uma empresa consultoria, eu posso não ter acesso. Eu consegui já ter acesso também em outros projetos normais. E estou desenvolvendo agora, por exemplo, um projeto do zero. A gente não tem acesso a nenhum tipo de dados, entendeu? Então, normalmente, essas hipóteses, elas surgem num processo realmente de definição de produto junto com os stakeholders. Então, eu sempre ando com um caderninho, ou quando alguém fala alguma coisa, eu já anoto. Caramba, isso é uma hipótese que a gente precisa validar. Ou então, eu sou a chata da hipótese, assim. A questão é essa. Eu chego pro meu time e falo, alguém fala, não, mas é isso com certeza. Eu falei, tá, isso é uma hipótese ou uma certeza? Você tem algum dado que a gente consiga, pelo menos, comprovar ou tangibilizar que isso é uma certeza? Então, acho que isso vai emergir no próprio processo criativo e no próprio processo de desenvolvimento. Então, sempre anotando as hipóteses, compilando isso. Eu usava o Trello, inclusive, para me organizar nas hipóteses que eu ia criando, que eu ia, enfim, botava por funcionalidade. Aí, dentro da funcionalidade, tinha algumas hipóteses, como se fosse um card, assim. A card é a funcionalidade de fazer um timeline do cartão de crédito. Aí eu colocava lá, o usuário acessa todos os dias a fatura dele. Uma hipótese, tá? Tô dando um chute aqui, não era isso, basicamente. Mas vai anotando, vai organizando essas informações e o PM, ele precisa ter esse ponto de contato também com a parte de negócio da empresa. Então, você está sempre validando. Cara, e priorizando o que é mais importante você validar, entendeu? Aí você vai entendendo, tipo, mais importante, tá tendo algum problema que muitas pessoas estão mandando review na loja e você pega, compila aquilo e fala, cara, como a gente vai resolver isso? A minha hipótese é isso e vamos tentar pensar numa solução para esse problema. Emerge muito dessas duas questões, de dados e de definição de produto, de reuniões, enfim, ou então você tá andando na rua e você vê alguém usando o aplicativo. Aí você fala, caramba. E é muito importante sempre anotar quando você surge uma hipótese assim na cabeça. E como você pode validar isso. Muito bom, adorei, Jéssica. Agora vamos para o segundo bloco. Eu queria saber um pouquinho da tua formação, o que te levou para atuar como PO, né? Bom, eu tenho 26 anos, acho que eu vou falar um pouquinho assim de mim também. Eu sou meio que nova, né? Não é tão. Não tenho tantos anos assim de trabalho trabalho desde meus 18 anos, enfim. Mas eu, desde criança, sempre quis ser cientista, sabe? Eu falava, nossa, eu preciso ir para a área de cientista porque eu quero descobrir as coisas. E cientista faz muito disso, né? De validar hipótese. E aí eu fiz biologia por 2 anos e depois falei, não, acho que biologia não é para mim. Aí eu entrei em comunicação social, eu sou formada em publicidade. E mais ou menos, sei lá, no primeiro mês de faculdade eu entrei no estágio de produto. Então, a minha carreira de produto começou em 2013, foi só em produto mesmo, assim. Entrei como estagiária, depois virei analista, e aí até ser promovida, né? Enfim, ter mais responsabilidades e virar gerente de produto, que é o Product Owner, Product Manager, enfim. 2014, mais ou menos, que tornei PO, né? Na empresa que eu trabalhava, 2015, assim. E desde então, desde 2013, eu venho estudando bastante esse tema. Já Trabalhei 5 anos numa empresa de jogos, a Gazeus Games. E eu trabalho agora, vai fazer um ano e 3 meses na Concrete, que é uma empresa que desenvolve produto para grandes players no mercado. Então, estou tendo mais contato agora com outros tipos de abordagem.
assim, antes era jogo, agora eu faço aplicativo de banco, então é uma coisa bem diferente. Que dica que você dá para quem quer entrar na área? Até desmistificando um pouco o que é CPM e também, assim, qual o caminho das pedras? Legal, isso assim, realmente é um mercado que está bem aquecido, né? Assim, inclusive em questões salariais e tudo mais, então as pessoas elas estão olhando mais para isso, entendendo o valor de um product manager, de um product owner. O primeiro passo que eu gosto de falar para todo mundo é, nossa, você precisa ler o livro Inspired, do Marty Cagan. Se você não tem nenhum contato com isso agora, de produto e tudo mais. Ele é um livro bem fácil de ler, por mais que ele seja em inglês, ele é um livro fácil, sabe? É um livro legal de ler e descobrir as coisas. Ele vai contando a forma como ele aborda a questão de produto e a questão de você realmente fazer coisas que as pessoas amam. Tá? Então, o primeiro passo é ler esse livro do Matt Kagan e entendem o papel do PM, do PO, e fala, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E aí, existem várias maneiras de você entrar nesse mercado. Eu acho que por eu ter entrado de uma maneira bem no início, né? Eu não fiz uma transição de carreira, eu não tenho uma expertise, assim, pra falar, você está trabalhando com analista de requisito, vai para lá. Mas é muito importante você olhar para as teorias que já existem, assim, para essas pessoas que já fizeram acontecer várias vezes e estão contando a experiência delas, entender esses pontos. Para mim, assim, se você não tem por onde começar, começa você. Vai lá, mete a cara e faz seu produto. Chama um amiguinho que coda, fala, cara, vamos tentar começar alguma coisa aqui. Por mais que você não tenha, sei lá, recurso financeiro, sabe? Tentar trazer um pouco desse mindset do que você aprendeu na teoria e colocar na prática, que eu acho que isso vai ser muito importante para o mercado. Sim, as empresas elas vão olhar assim, nossa, você já tocou um produto seu, o que você aprendeu, o que você falhou, enfim, e de repente vai que seu produto é super certo e você fica aí um Mark Zuckerberg da vida. Então, acho que tentar pensar nessa linha também, se você não tem onde começar, comece da onde você tá mesmo, no seu computador. Busque alguma forma de você botar em prática as teorias. Adorei, muito bom. Dá uma dica pra gente, assim, de um site, blog ou referência no mercado que a gente não pode deixar de seguir. Eu sou meio, sei lá, parece que eu sou evangelizada pelo Marty Cagan, né, gente? Mas assim, é porque realmente o conteúdo dele é muito bom. O Marty Cagan ele tem um site, é svpg.com, é Silicon Valley Product Group. Essa é uma empresa do Marty Cagan, inclusive. E o blog dele é muito rico. E também é o do Jeff Patton. Jeff Patton é um autor também que, inclusive, ele é meio assim, com o Marty Cagan, sabe? Ele tem algumas coisas que eles se conversam. Todos que eu gosto bastante. Tem a Teresa Torres também. A Teresa Torres, ela também faz alguns podcasts, assim. Imagina, quem sabe um dia a gente consiga chamar ela, né? Ela ia ser tão incrível. Cara, ela é, tipo, bem legal. Ela tem o Product Talk, assim, ela é bem referência no mercado, principalmente essa parte de discovery. É o, assim, passo principal para começar a entender e começar a ler também esse conteúdo. É bem legal. Muito bom, Jéssica. Olha, a gente podia ficar aqui conversando assim por muitas e muitas horas, um papo super legal e obrigada por você ter aceitado o convite, obrigada por compartilhar, né, a tua experiência, teu conhecimento e até a próxima oportunidade. Ai, muito obrigada a você, assim, a toda a nossa comunidade. E a gente nunca esquecer que quando a gente fala sobre alguma coisa, ou a gente ensina, ou a gente troca conhecimento, a gente não vai gerar alguma competitividade, assim, a gente não vai fazer com que as pessoas elas queiram competir com a gente. Na verdade, a gente vai criar admiração. Então, nunca pense, assim, um conselho para outras mulheres. Nunca pense que se você não falar o que você sabe fazer, ou o seu segredo, sei lá, de como você fez que deu certo, nunca pense em não contar essas coisas por medo das pessoas te passarem à frente e tudo mais. Não é isso, as coisas não vão acontecer dessa forma. Vamos se unir, vamos trocar, que juntas a gente vai ser bem mais forte. Acho que é o último recado, assim, final do podcast. E essa foi a Jéssica Seixas, que é Product Owner na Concrete. E ela contou como aplica o Product Discovery para validar e desenvolver produtos nos projetos em que ela atua. E aí, gostou da conversa? Você pode conferir todas as referências que a Jéssica citou durante a conversa na descrição do episódio.
E se você ainda não ouviu os episódios da temporada anterior, não tem problema, é só dar um confere agora no Spotify ou em outros agregadores de podcast. Você vai conhecer a história de mulheres incríveis do mundo da tecnologia e de produtos que compartilhou com a gente como é que foi a transição de carreira, o que elas fizeram para chegar até a área de produtos. Tem muita história legal. Confere lá. Tchau, tchau!